Como comprar ingressos de cinemas e teatros de forma completamente segura. E por que isso é tão importante? O objetivo da aula de hoje, live 35, eliminar o medo de comprar ingressos de teatros e cinemas, tá? E para isso a gente vai ter que passar por alguns temas aqui. O primeiro tema, por que é importante aprender a comprar ingressos de shows e cinemas pelo celular? Tema 2. Qual o principal erro de quem está começando a comprar ingressos? Tema 3. Como comprar ingressos de shows e teatros? Tema 4. Como comprar ingressos de cinemas? Tema 5 e último. Como saber se o ingresso está garantido? Então, a gente vai aqui passar nesse primeiro tema, né? Por que é urgente aprender a comprar ingressos de shows e cinemas pelo celular? Bom, basicamente é o seguinte, você pode perceber que antigamente todo mundo ia para o guichê lá da casa de show para comprar o seu ingresso, né? E tinha lá uma pessoa para vender ingressos lá. E no cinema a mesma coisa, né? Só que hoje isso está muito centralizado dentro da máquina de autoatendimento e também na compra pela internet. E eu tô falando só de ingressos aqui de shows de cinemas, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na maior parte das estações aqui não tem mais ninguém para comprar, tô falando de estação de metrô, não tem mais ninguém para vender ingressos para poder viajar. Agora é só máquina de autoatendimento. Se você pega, por exemplo, aqui a rodoviária, boa parte do guichê agora ele é automatizado também. Então, quer dizer, ou você vai ter que dominar aquela maquininha lá na hora de comprar, ou você vai ter que dar outro jeito. E que você, na realidade, é o seguinte, o que você tem que entender é muito mais fácil você praticar e perder o medo usando o seu celular dentro de casa do que você numa máquina de autoatendimento. Uma fila atrás de você ficar experimentando ali os botões. Concorda? Uma das coisas que a gente vai... quem é a nossa aluna aí, né, que entrou, né? Nós vamos implementar, de graça, aulas de autoatendimento dessas maquininhas, tá? E vocês vão ganhar de graça essas aulas. Isso vai entrar lá no baúzinho do digital. Só tô avisando aqui para quem é aluno, que sei que tem um monte de gente que entrou aí para ser nosso aluno. A gente vai colocar lá dentro do baúzinho do digital, tá bom? A gente está ainda em planejamento do material, para ser uma coisa realmente que ajude, né? Não adianta só gravar de qualquer jeito e colocar lá. Tá? Então, vai entrar só para vocês terem traquejo. Agora, em relação à urgência de você lidar com esses aplicativos de compras de tickets, de ingressos, gente, é muito mais fácil você em casa, na paz, na tranquilidade, você tentar perder o medo de usar essas compras por meio do aplicativo. Se você tiver uma fila de gente atrás de você te pressionando a fazer algo, é muito mais difícil, tá? E batata, os guichês estão sumindo. Pessoas ali para fornecer para você um ingresso e receber o dinheiro está acabando, né? Não sei se você já percebeu, mas está acabando. Agora tudo máquina de autoatendimento. Então, por isso que é muito mais tranquilo, muito mais seguro que você perca o medo fazendo na tranquilidade, dentro da sua casa, usando o seu celular, tá? E isso aqui, isso que eu vou ensinar aqui, é um conhecimento onde você vai conseguir aplicar para outros casos. Porque você vai perceber que é muito próximo. Depois, né, quando houver aqui uma outra live de compras de tickets ou ingressos ou viagens, você vai perceber que é muito parecido com compra de ingressos de shows e cinemas, tá? E obviamente, que quanto mais você assistir aqui, mais você vai ficar tranquilo para poder executar
os outros exemplos, tá bom? Muito bem. Bom, então, você entendeu por que é urgente você aprender a comprar ingressos de shows e cinemas pelo celular? Porque a outra alternativa é muito pior. Você não sabe mexer na máquina de autoatendimento e ter uma fila te esperando lá atrás, você vai ficar nervosa ou vai ficar nervoso. Então é muito melhor você aprender a usar pelo seu celular e o atendimento humano está cada vez mais escasso. Daqui a pouco realmente não vai fazer mais sentido para eles. Estou falando de custo, manter esse tipo de atendimento lá, tá? Agora, vamos lá. Então isso aqui está entregue. Você sabe que agora você precisa dominar isso, porque é isso ou uma alternativa de autoatendimento que talvez você ainda tenha medo de usar. Agora, qual é o principal erro? Vamos lá. Qual é o principal erro de quem está começando a comprar ingressos? Pessoal, é o seguinte. Eu acompanho vocês há 16 anos, vocês sabem, né? E uma das comunicações mais importantes no celular, né? Tem gente aqui que vai falar: ah, não, Diogo, eu dou muita importância para isso. Mas vamos fazer o trabalho da empatia e se colocar no lugar de outras pessoas que estão iniciando agora no meio digital, né? A gente está falando aqui basicamente com um público de 60 anos ou mais. Se você tem, né, ali mais de 60 anos, boa parte desse público não dá importância para e-mail. E por que não dá importância, Diogo? Porque ninguém disse para ele que aquilo era importante. Basicamente isso. Se dissessem, eles não aprenderam a usar o WhatsApp? Se eles realmente soubessem que o e-mail é importante, eles iriam aprender a usar, tá? E aí, qual é a questão? A questão toda é a seguinte. Para você comprar ingressos pelo celular, você tem que saber qual é o seu e-mail. E o e-mail, para você que não sabe, ele tem um endereço que é tão importante quanto o endereço da sua casa. Tá? Me desculpe quem já sabe isso, tá? É só me dar um minutinho com o pessoal que não sabe ainda. É o seguinte, gente. Número de telefone, endereço de casa e e-mail tem uma coisa em comum. Não pode errar. Se você for pedir alguém para entregar alguma coisa na sua casa, se você errar apenas um número, ou do prédio ou do apartamento, vai dar problema? Vai dar problema. E se você pedir para a pessoa para ligar para você, mas você errou apenas um número no seu telefone, vai dar problema? Vai dar problema. E se você tem um e-mail e você quer receber algo lá importante, como um boleto, um ingresso que você comprou, ou qualquer outra coisa. Se você errar uma vírgula, vai dar problema? Vai dar problema. Então, assim, é muito importante, tá, pessoal? Muito importante que você entenda que assim como você não pode errar o telefone, o seu telefone, quando está passando para outra pessoa, meu telefone é tal, não pode errar. Quando você está passando o seu endereço de casa para receber alguma carta, alguma encomenda, você também não pode errar. O e-mail você também não pode errar. E o principal erro de quem está começando a comprar ingressos é não digitar corretamente o e-mail que ele tem. Ai, Diogo, mas eu não sei nem qual é o meu e-mail. Porque, primeiro, que eu não sabia que era importante. Você está me dizendo agora que é. E agora, como é que eu faço para consultar o seu e-mail, né? Como é que você faz para anotar num caderninho bonitinho lá, sem problema? Então, agora eu vou ensinar você, né, que não sabe aí qual é o seu e-mail. Tá? Quem já sabe, tem um pouquinho de paciência. Eu vou ensinar a galerinha que não sabe. Olha só. Vou abrir aqui meu celular. Pronto. Olha só. Quando você pega aqui, ó, o seu celular, ele tem esse ícone aqui do Gmail, tá? Se o seu e-mail for do Gmail, né? Então, pode ser Hotmail, pode ser Yahoo, né? Mas provavelmente é esse aqui, se você não tem muito conhecimento, alguém fez um Gmail para você. Aí você vai dar um toque ali. Quando você tocar no seu Gmail, o que você vai fazer, gente? Você vai tocar aqui nessa letrinha aqui em cima, ó. Vai tocar nessa letrinha aqui. E quando você tocar nessa letra, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó,
o seu e-mail. Olha aí. Olha o meu, ó. diogo.inclusãodigital@gmail.com, tá? Aqui depois do arroba é gmail.com. Tem muita gente que coloca assim, ó, G, aí bota um E, meio. Posso fazer isso, gente? Posso errar? Não posso errar, tá? Não posso errar. Se eu colocar diogoinclusãodigital@gmail.com, ah, Diogo, eu só esqueci um pontinho aqui. Posso? Não. Assim como você não pode errar o número de telefone, você tem que anotar cada pedacinho aqui, ó. Cada letrinha sem acento, não existe acento, tá? O arroba. Então não pode errar. Não pode errar. Se errar, não vai chegar, tá? Então voltando aqui, como é que você faz para consultar? Primeiro, dá um toque no ícone do Gmail. Segundo, dá um toque na letra do seu nome lá em cima, no canto superior direito. E aí o teu e-mail vai aparecer aqui, ó. Tá? Aí no meu caso aqui, ó, é diogo.inclusãodigital@gmail.com. Anote na paz, na tranquilidade, tá? Sem pressão. Essa é a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês que não tem ainda essa informação aí. Tá bom? Então, muito, muito, muito importante que você saiba seu e-mail, que você anote num papelzinho para não perder. E porque na hora de entregar os ingressos, né? Você comprou lá, você comprou os ingressos. Onde você vai receber esses ingressos? No Correios? Não, não é no Correios, não. É no seu e-mail. Então, se você não souber seu e-mail, você não vai conseguir receber o seu ingresso, tá? Muito bem. Então, beleza. Então, resolvido isso, resolvido, você sabe agora qual é o principal problema de quem está começando a comprar. Ele, às vezes, erra o endereço na hora de estar comprando e não recebe o ingresso. Então, é muito importante que você saiba seu e-mail e, na hora de preencher, você preencha de forma correta o seu e-mail, tá? Agora, vamos lá. Como é que faz para comprar ingressos de shows e teatros? Então, agora a gente vai começar a meter a mão na massa. Deixa eu só desinstalar aqui o aplicativo. Eu vou instalar junto com vocês. Lembrando que essas informações que eu vou passar aqui agora, provavelmente se você não fez, você vai achar muito complexo. Repita, refaça, repita várias vezes até aquilo internalizar, tá bom? Vou voltar aqui na tela do meu celular. O aplicativo, gente, que eu vou passar aqui para vocês, não é o único, o aplicativo que eu vou passar para vocês não é o único para compras de ingressos para teatro e shows, tá? Só que eu não tenho como falar de todos, né? Com todas as possibilidades. Mas se você pegar a lógica, a forma como funciona, você vai conseguir aplicar ele para todos os outros aplicativos, tá? O aplicativo que eu vou usar aqui chama-se Simpla, tá? É um aplicativo de shows muito conhecido e de teatros, e você vai poder aplicar lá em outro. Tem o Uhu, tem o Tudos, tem um monte de outros aplicativos que você pode utilizar com a mesma lógica, tá? Primeiro, você vai ter que fazer o seguinte. Ah, Diogo, mas como é que eu sei se o espetáculo que eu quero assistir está no aplicativo tal? É o seguinte. Quando você vai receber a informação de que aquele espetáculo está disponível, seja no jornal impresso, seja na televisão, seja em qualquer outro lugar, ele vai ter a informação por onde você vai comprar. Ele vai falar, ó, compre pelo aplicativo Simpla, compra pelo aplicativo Uhu, compra pelo aplicativo Tudos, enfim. Você vai pela instrução que aquele canal que está te comunicando, ele vai falar onde você pode comprar. Mas na dúvida, o que você vai fazer? Você vai no Google e vai colocar comprar ingresso do evento tal, né? Por exemplo, eu quero ir aqui
Eu nem fiz esse teste, mas eu vou fazer aqui agora. Ó. Tá aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui agora no Google. Tá? Abri o Google e coloquei ali, ó. Comprar ingresso para Rafael Portugal no Rio de Janeiro. Tá? É um ingresso de um stand-up, de comédia e tudo mais, né? Aí eu digitei lá em cima, tá? Vou pesquisar. E olha o que aconteceu aqui, ó. Quando eu digitei lá em cima, olha o que apareceu aqui, ó. Rafael Portugal. Eu comigo mesmo. Onde, gente? Onde? Onde está vendendo? No Simpla. Eu falei. Então, obviamente que eu vou no Simpla para poder comprar isso. Beleza? Eu já sei onde tem que comprar. Posso dar um toque ali e ele vai abrir o meu aplicativo. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar para vocês como é que faz para instalar. Então, tá com dúvida por onde eu vou comprar isso? Coloque no Google e pergunte ao Google como comprar. Ele vai mostrar para você onde fica essa compra, tá? E aí, beleza, Diogo, descobri que o ingresso que eu quero comprar para o evento que eu quero comprar é no aplicativo do Simpla. Como que eu faço para comprar? Primeiro, você tem que instalar o aplicativo do Simpla. Se você está fazendo isso pela primeira vez, como eu vou fazer desde o começo aqui, tem que instalar o aplicativo. Então, eu vou onde eu instalo. Se você está num Samsung, você vai utilizar o Play Store, certo? Se você está no iPhone, é o App Store, tá? Então, eu vou dar um toque aqui, ó. Eu vou dar um toque no Play Store para poder procurar o Simpla. Onde? Na barra de pesquisa. Vou digitar. Simpla. Vou dar um toque aqui, ó. Simpla. Então, ó. Simpla. Ingressos, tá? Então, esse é o aplicativo que a gente vai usar aqui. Toquei em instalar. Agora, ele está instalando. Ali, ó. Instalando, né? Aguardo. Pronto, já instalou. Eu posso tocar em abrir aqui, mas ele vai lá para frente, né? Vou voltar aqui. E vou procurar aqui, ó. O Simpla. A letra S, né? Tá aqui, ó. Simpla. Já instalou. Beleza? Então, eu vou dar um toque no Simpla. Bom, ele é um aplicativo que, se você está usando agora, com certeza você vai achar complicado, complexo, difícil. Mas se você já usou ele alguma vez, você vai achar muito fácil. Por quê? Ele basicamente tem uma barra de pesquisa aqui em cima, gente, ó, para você digitar o evento que você quer. E se você já sabe o que você quer, você basicamente vai tocar ali e vai digitar. Então, eu vou colocar ali, por exemplo, Rafael Portugal. Rafael Portugal. E vou fazer o seguinte, vou dar um toque, ó. Ó, já apareceu aqui, ó. Rafael Portugal. No Rio de Janeiro, no Vivo Rio, né? Tá lá, ó. No Vivo Rio. Quando, gente? Vamos ver quando que é? Ali, ó. Dia 11 de abril, quinta-feira. Tá? Então, eu vou dar um toque lá. Toquei. Ó, ele está perguntando aqui, deseja receber, né, notificações de eventos, né? Deseja receber essas notificações? Eu vou falar que não, porque eu não gosto muito de ser incomodado não, né? Tô aqui agora não. Ative a sua localização. Isso aqui eu já acho interessante, tá? Por quê? Porque quando você ativa a sua localização, o Simpla, ele vai buscar perto de você os eventos que estão acontecendo, tá? Então, a sua localização é uma coisa importante, porque ele pode entregar shows aqui, como sugestão, lá de São Paulo. No meu caso, não faz sentido, porque eu estou no Rio de Janeiro, né? Talvez você esteja em São Paulo e faz sentido para você. Então, se eu toco em permitir, basicamente eu estou ajudando o aplicativo a me localizar e a sugerir eventos próximos a mim, tá bom? Muito importante, que é um grande erro também. Muito importante, um grande erro do público 60 mais. Vocês não leem.
Vocês querem sair apertando um monte de botão e depois vamos ver o que acontece. Não faça isso, gente. Não faça. Leia a informação com calma na tela, tá? E veja se aquilo faz sentido para você. Isso vai aumentando a consciência de vocês, tá bom? Então, vamos tocar. Vamos lá. Vou tocar aqui permitir porque eu quero que permita, né? O que ele falou aqui, ó? Permitir que o aplicativo Simpla acesse sua localização, eu vou falar que sim, tocando aqui embaixo, ó, durante o uso do app, tá? Então, inclusive, eu dei mole aqui, dei mole. Toquei ESC, ele cancelou. Mas é só tocar ali, tá? Rafael Portugal. Muito bem. Encontrei, tá? Muito importante. Ele vai te dar as informações, gente, de detalhes do evento, tá? Vai ser quinta-feira, às 8 horas da noite. Vai ser no Vivo Rio, tá? Em que endereço, Diogo? Na Avenida Infante Dom Henrique 85, né? Aqui no centro da cidade, tá? Ele dá a descrição da coisa. Se você já não tem dúvida de que você realmente quer ir lá, toque aqui embaixo, ó, comprar agora, tá? Então, eu não tenho dúvida que eu quero ir. Eu vou tocar em comprar agora. E aí, ele vai dar aqui em cima, gente, ó, para você primeiro selecionar a data. Ele só vem nessa data, dia 11 de abril. O que acontece aqui, ó? Acontece que teria outras datas aqui embaixo para você selecionar. Esse é o primeiro ponto, tá? O título do que você está fazendo sempre fica em cima aqui, ó. Fica na parte de cima. Nesse caso, selecione uma data, tá? Por padrão, ele vai aparecer isso. Mas nesse caso, só tem uma data, né? Dia 11 de abril. Então, não tem muito o que selecionar. Eu vou só dar um toque aqui, ó. Vou dar um toque aqui em cima, tá? Para poder selecionar a data do dia 11. E agora, é o seguinte. Ele tá falando aqui para eu poder selecionar o setor, né? Nesse caso aqui, ó, você tem as faixas aqui em cima que quase não dá para ler. Mas quando você tocar aqui embaixo, ó, você tem aqui setor 1, setor 2, frisas, setor 3. E se você for rolando aqui, ó, tem mais, ó. Setor 4, 5, camarote A. Quando você tocar, o que vai acontecer? Vai ficar mais claro aqui a proximidade daquilo que você selecionou, tá? Do quanto está próximo do palco, tá bom? Então, como o pobre aqui seleciona pelo preço, tá? O joguinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um toque aqui, ó. Coloquei setor 5, ó, de 40 a 80. Então, vou dar um toque e vou dar um toque aqui embaixo, ó, em avançar, tá? Eu coloquei aqui no setor 5, tá, gente? Você pode ficar à vontade. Ah, Diogo, mas o meu é meia. Eu tenho mais de 60 anos. O meu também é meia. Eu faço pós-graduação e a Patrícia está fazendo odontologia. Então, nós dois pagamos metade da entrada. E não é nesse ponto aqui ainda. Quando você avançar ali, ele vai te permitir colocar meia. Eu prometo. Vamos ver? Então, toquei aqui em avançar aqui embaixo. Quando eu toco em avançar, o que acontece aqui, ó? Ele já está dando uma dica, ó. Use os dedos para ampliar e selecionar as opções disponíveis em verde. Tá vendo aqui? Verde. Então, eu vou clicar aqui, ok, entendi. E você vai perceber que eu vou usar aqui 2 dedinhos, ó. Tô com o meu celular aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu paro meu dedo fechado e faço isso aqui, ó. Tá lá, ó. E aí você vai perceber que ele vai ficar bem grandão para você poder ver a posição, ó. O palco tá ali e você vai encontrar a posição. Ó, eu aproximei aqui porque é parte da imagem, né? E eu vou mostrar ali no meu celular. Ó, olha onde está o setor 5. É aquele em vermelho ali, ó. Deixa eu te mostrar. Olha onde está o setor 5. É esse vermelho aqui, ó. Onde ele marcou. Tá? É até próximo do palco, né? Gostei. E aí, o que você tem que fazer? Ele fica um pouco mais para baixo aqui, ó. E você tem que selecionar. Você pode perceber que tem uns que estão cinza, né? Como esse daqui de baixo, ó. Esse 2220 já está ocupado. E por quê? Porque ele fica na frente, né? Então você pode perceber que todos esses cinza aqui estão na frente. Como é que eu faço para navegar, Diogo? Para um lado e para o outro? Você vai usar um dedo só. Eu quero usar para o lado, ó, um dedo só. Ó,
para o lado e para o outro. Quero aproximar, dedo fechado, aí se aproxima. Quero distanciar, dedo beliscando o celular, tá? Um dedo só, ele vai navegar. Então, como eu quero ficar o mais próximo possível, né, do palco, e obviamente eu vou fazer isso com o que está em verde, porque é o que está disponível, eu vou pegar esses daqui da frente, mas eu vou colocar da ponta. Por que da ponta? Porque se eu quiser ir no banheiro, fica mais fácil, né? Então, eu vou dar um toque aqui. Aí, o que que eu faço? Primeiro, são dois, né? Aí, o que que eu faço? Ó, eu vou dar um toque aqui e você vai ver que vai mudar de cor. Quer ver? Ok, ó. Ah, não mudou de cor, não. Primeiro, ele está perguntando qual é o tipo de ingresso, né? Então, o meu caso é meia entrada. Então, eu vou dar um toque em meia entrada. Ó, o que que ele fez? Mudou de cor, né? Sou mentiroso, mas nem tanto. Só não foi naquela hora. Agora eu vou tocar no de baixo. Vou tocar nesse aqui de baixo e ele vai fazer a mesma coisa. Diogo, qual é o tipo de ingresso, né? Ele vai perguntar. Então eu vou dar um toque no de baixo, ok? Tá perguntando, ó, qual é o tipo de ingresso, Diogo? Não, o meu é meia entrada. Tá lá, toquei. Muito bem. Aí, o que que eu tenho que fazer agora, gente? Já selecionei o setor e já selecionei as cadeiras, né? Eu tenho que dar um toque agora aqui, ó. Comprar agora. Comprar agora. Tá? Então, eu vou dar um toque em comprar agora. E aí, ó, tem algumas outras informações, né? Ó, ele vai trazer aqui o resumo, a revisão do seu pedido para saber se você também realmente está certa disso. O que que você tem que fazer? Você tem que olhar aqui, ó, aqui em cima, se o espetáculo realmente é esse, se a data realmente é essa, 11 de abril, numa quinta-feira, né? Se os lugares que você marcou realmente correspondem à meia entrada, né? Ou, por exemplo, no meu caso, né? Tem que ser um do lado do outro. Eu vou com a Patrícia. Então, nesse caso, eu tô sabendo aqui, realmente é. E como é que eu vou receber isso? Eu vou receber pelo meu celular, tá? E eu posso também imprimir, tá vendo? E a impressão é de graça, tá? Tem uma taxinha na hora de comprar esse pelo Simpla, mas é de graça. Você pode perceber que lá tava R$ 40, mas eu tô pagando aqui, ó, e daria 80, né? Eu tô pagando 88 por causa da taxa da compra, tá? Então eu vou dar um toque aqui embaixo, ir para pagamento, beleza? Só um segundo. Muito bem. Agora é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, você tem algumas opções. E é muito importante que você, gente, você precisa entender essa fase aqui. É a fase da identificação. Quando você vai comprar um ingresso, num guichê lá com pessoas, ele vai pedir tua identidade para colocar seus dados. Normalmente é assim. Nesse caso aqui, ele não vai pedir tua identidade, mas ele quer saber quem é você, tá? Então, o que que eu recomendo aqui demais, para não ter problema? Que você toque nessa conexão aqui automática. Aqui, ó, continuar com o Google. Por quê? Porque você tem Google. É o seu Gmail, tá? É o seu Gmail. Embora talvez você não saiba, mas você tem um Google, tá? Se você sabe, isso já é óbvio, né? Toquei em continuar com o Google. O que que ele vai perguntar? Como eu tenho mais de um, eu tenho aqui 4, né? Eu vou dar um toque no que eu quero. Então, eu vou dar um toque aqui, ó. diogo.inclusãodigital@gmail.com é o meu e-mail. Só toquei. Ele já vai me identificar. Tá lá. Ele não pediu mais nada, você viu? Ele simplesmente aproveitou meus dados para colocar lá. Talvez ele peça a você seu CPF, mas ele vai estar assim, ó. Coloque aqui seu CPF. Não tem erro, tá? Não tem erro. Faça esse teste aí. Uma coisa muito importante. Se você fizer até aqui, não tem problema nenhum, tá? Você não está comprando, você não efetivou a compra, você não pagou nada, você não vai chegar boleto na sua casa, não vai acontecer nada por conta de você não ter finalizado a compra. Você não reservou nada ainda. Você só vai reservar após o pagamento. É uma grande dúvida. Diogo, será que eu posso fazer até ali só para treinar? Eu não quero ir em nenhum evento. Será que eu posso fazer só para treinar? Pode, não tem problema, tá? Eu não vou nem chegar a fazer esse pagamento. Eu vou só mostrar até aquele ponto do pagamento para você entender, tá? Basicamente isso, beleza? Então eu vou voltar aqui para minha tela. Então você pode treinar tranquilamente. O que falta aqui, Diogo? Falta só pagar. Então, nesse caso, eu vou aqui, ó, em ir para pagamento, tá?
E nesse caso aqui, uma coisa muito importante. Ele vai... lá. Já tá tudo certo, ó. Aceitar e avançar. Eu vou dar um toque aqui, ó. Ele tá informando que os ingressos serão enviados para esse e-mail aqui, tá? O diogo.inclusãodigital@gmail.com. Muito importante colocar o ingresso certo, né? E nesse caso foi automático, eu toquei em conta do Google. Eu vou tocar em aceitar e avançar, ok? E ele tá pedindo algumas informações aqui, ó. Tá pedindo o CEP, né, dos dois. Então eu vou colocar aqui. 20, 40. Então coloquei o CEP, né? Não é o CPF, é o CEP, tá? Coloquei lá o CEP daqui da sala, daqui do curso. Cliquei em avançar. E aí ele vai agora perguntar a você como você vai pagar. Pessoal, só para quem já é avançado aí na parte de compras, eu não posso só abraçar e pegar na sua mão. Eu tenho que pegar na mão principalmente de quem não tem muito traquejo. E aí talvez você fale assim, Diogo, nesse ponto talvez eu ensinaria também a fazer cartão virtual. Diogo, nesse ponto talvez eu ensinaria a pagar com Pix. Só que você tem que... Vamos lá, junto comigo aqui. Pensa naquele camarada que nunca viu isso. Pensa naquela pessoa que está fazendo isso pela primeira vez. Seria mais uma informação de complexidade para ele dominar esse processo. Eu vou recomendar, dentro dessa aula, tá? Para você que está começando, use o cartão de crédito, tá? Porque seria muita informação para uma aula só. Eu ensinar você a pagar com Pix ou ensinar você a gerar um cartão virtual, tá? Então, paga com cartão de crédito. Basicamente isso, tá? O cartão de crédito, ele tem uma segurança. E se alguém, vamos supor que os dados do cartão de crédito vazou, fica despreocupado. Já aconteceu comigo, inclusive. Você liga para o banco, ele cancela aquela compra e você não tem prejuízo nenhum. Tá bom? Mas é raro acontecer. Muito raro acontecer. Mas se acontecer, você está protegido pelo próprio banco, tá? Não vai ter nenhum prejuízo. Então, por isso, você que está começando agora, você quer realmente comprar, coloque ali, ó, o seu cartão de crédito, toca aqui em cartão de crédito e coloque embaixo. Diogo, eu não poderia pagar por boleto? Não. O Simpla não permite pagamento com boleto. Ou é cartão de crédito ou Pix, tá bom? E depois que você preencher, você basicamente vai clicar em continuar. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Depois que você preenche, né, preencheu tudo direitinho, bonitinho, você vai receber no seu Gmail, aqui, ó, no seu Gmail, os ingressos comprados. Então vai ter aqui, ó, para você que você comprou o ingresso. Diogo, tem algum risco de eu não receber isso? Impossível. Impossível. Não tem como. Não tem como você comprar e não receber. Mas não tem como mesmo. Não tem como mesmo. Diogo, mas e se eu digitei meu e-mail errado? Pode acontecer, né? Pode acontecer do seu e-mail de ter digitado errado. Para o Simpla evitar algum tipo de transtorno, o que ele faz? Se você reabrir o Simpla, na parte... Eu estou no Simpla, tá? Estou no Simpla, no aplicativo que nós estamos falando. Na parte de baixo tem uma opção aqui de carteira. Olha aqui, ó, carteira. Tá vendo? Carteira. Se você toca lá, os teus ingressos vão aparecer aqui. Então, mesmo que você tenha errado seu e-mail e não chegue o e-mail, vai aparecer aqui o seu ingresso. Eu não comprei. Eu falei para vocês que vocês poderiam fazer aquilo tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Porque não vai gerar custo e você pode praticar com tranquilidade, tá bom? E concorda comigo que é muito mais fácil. É muito mais fácil você na sua casa, em paz, tranquilo, tentar fazer isso aqui do que você ficar tentando na maquininha lá de como comprar um ingresso de cinema ou de teatro. É muito mais tranquilo, porque vai ter aquela pressão atrás de você e você não vai conseguir fazer, tá bom? Então, isso tá vencido. Você aqui, não espero que você tenha se tornado um expert em comprar ingressos,
Mas com certeza espero que você tenha diminuído esse medo e percebido que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. Que se você tentar fazer no seu celular, você no máximo que vai acontecer, você vai diminuir esse medo. E se você repetir, você vai com certeza dominar a ponto de dar aula para outras pessoas, tá bom? Acredite em mim, quem dá aula é porque repetiu muito aquilo e tem traqueio de fazer. Então eu posso aqui eliminar esse títulozinho aqui, como comprar ingressos de shows e teatros, tá? Ali também tem teatro. Eu tava falando de teatro, né? Mas pode ser show também. Beleza? É só colocar na barra de pesquisa e mandar ver. Agora, Diogo, como é que eu faço para comprar ingressos de cinemas, né? Você pode estar querendo comprar um ingresso de cinema e a gente vai... Opa! A gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. O aplicativo que eu vou pedir para vocês usarem é o ingressos.com, tá? E basicamente é cinemas do Brasil todo, não tem problema nenhum, tá bom? Então você vai dar um toque, tem que instalar também, é um aplicativo, né? Tem que tocar lá no Play Store ou no App Store. Então toca em Play Store. Aí o que você vai fazer agora? Você vai dar um toque ali em cima, ó. Pesquisar, dá um toque. E digita ali, ó, ingressos.com. Quando você digita em cima, o que acontece? Ele fica aqui embaixo, ó. Aí você dá um toque. Nós vamos instalar. Ali, ó. ingressos.com, toco em instalar e vou esperar também abrir. Muito bem. Aí aqui, nesse caso, o que você vai fazer, gente? Você vai dar um toque em abrir. Ali foi instalado, tá vendo aqui, ó? Instalado. Toque em abrir. Só que eu não vou abrir aqui não, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês que ele também tá lá na frente, né? Então, um pouquinho, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui embaixo, na lista de aplicativos, ó. ingressos.com. Então, dei um toque. E simbora ser feliz. Tá lá, primeira coisa, ó. Tá pedindo para localizar você de forma... permitir a sua localização, né? E por que é importante permitir a localização, Diogo? Porque ele quer encontrar em cinemas próximos a você. Não faz sentido, tá? Ele encontrar um cinema que esteja lá no Nordeste, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, tá? Então eu vou dar um toque em OK aqui e permitir sim, ó, que ele use minha localização enquanto eu estiver aqui. Então eu vou dar um toque aqui, ó, durante o uso e tá tudo bem. Beleza? Então, tá aqui. Eu tenho já algumas possibilidades aqui embaixo. Uma coisa que eu gosto muito em relação ao cinema. Eu gosto de procurar por cinema. E na parte de baixo tem aqui, ó, cinemas. Tá vendo? Então, eu vou tocar aqui em cinemas. Aí já aparece aqui, ó. E já tem alguns próximo a mim, ó. Inclusive aqui, ó, Rua do Catete, 153, mas não é esse que eu quero. E eu vou ordenar aqui, gente. Eu posso basicamente colocar o nome do cinema aqui em cima, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou ordenar aqui por proximidade. Em cima, tô aqui embaixo cinemas, agora eu vou clicar aqui em ordenar. Eu vou dar um toque e vou colocar aqui, ó. Ordenar por proximidade, tá? Cinemas próximos a mim. Esse daqui é o mais próximo. Rua do Catete 311. Tá? Mas pode ser outros aqui, ó, tá vendo? Tem outros aqui, Santa Teresa, Botafogo, tá? Vou dar um toque aqui ali de cima. E aí, basicamente, ele vai mostrar aqui os dias e os filmes e suas sessões, tá? Os horários, tá bom? Então, você vai rodando aqui, ó. Você vai ver que tem aqui, ó. Madame Teia. Patrícia gosta desse tipo de filme. Pobres Criaturas, Bob Marley, Anatomia de uma Queda. Então, isso é para hoje, tá vendo? Ó, tá aqui, hoje. Hoje. Mas eu posso colocar, por exemplo, para sábado. Vou dar um toque aqui, ó. Sábado. E agora, dou uma deslizada para cima e mostro as sessões, tá? Mas como ficou meio confuso por conta daquela hora, eu vou fazer de novo com vocês, tá bom? Desculpem que já pegou. Então, eu vou dar um toque em ingressos.com. Coloco aqui embaixo em cinemas.
E aqui em cima eu toco em ordenar. E vou ordenar por proximidade. Ok? E ele já mostra aqui todos os cinemas que estão próximos a mim. Aí tem mais para baixo aqui, é só rodar. Toco no primeiro, que eu quero no Kinoplex São Luís. E aí, basicamente, eu tenho que primeiro aqui ver as datas, né? Ah, eu quero no cinema no sábado, então vou dar um toque no sábado. Ah, não, quero domingo. Então, deslizo, dá um toque no domingo aqui, ó. Ok? E aí, o que acontece? Ele vai aparecer aqui embaixo, ó, todos os filmes que estão disponíveis. E um detalhe muito importante. Ele mostra aqui, ó, o filme, se é dublado ou legendado e a hora. No caso aqui, por exemplo, 4h20, né? 16h20. É dublado. 16h45 é legendado. Tá vendo? Legendado. 16h45. Também tem 21h20. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira, por exemplo, no domingo. Eu selecionei domingo. E eu quero aqui, ó, colocar as 16h20. 4h20. Ok. Quando eu toco, o que vai acontecer aqui, galera? Ele vai permitir que eu selecione o assento. Tá? Eu já escolhi o cinema, escolhi o filme, escolhi o horário. E o dia, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o assento. Então, eu quero aqui, por exemplo, colocar... A tela tá aqui embaixo, tá vendo? Aqui estão os assentos. Quanto mais pro fundo, né? Mais longe da tela, obviamente. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer igual eu fiz no teatro. Eu tenho que usar 2 dedos e aproximar, ó. Ó. Tá lá, ó. Certo? Mesma coisa. Quando você belisca, você distancia. Quando você vai com o dedo parado e faz isso, ele aproxima. Então, eu vou fazer isso. E eu quero esse daqui, ó. Da ponta aqui. Então, vamos lá. Vou dar um toque aqui, que é o primeiro ingresso que eu quero. Ele já marcou aqui, ó, L14. E vou tocar no do lado. L15. Tá vendo? Tá lá, já tá marcado. O que eu faço agora, Diogo? Dou um toque aqui em próximo, aqui embaixo. Agora, qual é o tipo, né, Diogo, que você vai comprar? É meia entrada, né? Toco e aí escolho aqui, ó, 2. E aí ele tá pedindo uma coisa, ó, os documentos. Você vai ter que colocar a o CPF de um e de outro, tá? Vou colocar aqui. Não pode aparecer porque senão o Google vai bloquear esse vídeo. Então vou colocar. Digitei ali em cima. Quando eu digito, basicamente o que você tem que fazer é clicar aqui em próximo, aqui, ó, próximo. Ele está perguntando se você quer adicionar uma pipoca ao seu pedido. Você não precisa fazer isso. E tem um botãozinho de pular aqui embaixo, ó. Pular. Agora, o que você vai fazer? Você vai basicamente tocar aqui, ó, em entrar sem cadastro. Não precisa de cadastro, tá? Se quiser, pode basicamente continuar com o Google, tá bom? Mas não precisa. Ele não te força a isso. Entrar sem cadastro. E você vai ter que colocar aqui, ó, teus dados. E-mail e teu CPF, tá bom? Então, eu vou colocar meu e-mail. Vou confirmar embaixo, colocar o mesmo e-mail. E embaixo você vai digitar o seu CPF. Embaixo. Eu vou ocultar para o Google não bloquear o meu vídeo. E agora eu toco aqui, ó, em entrar. Ó, entrar. Ele está pedindo agora, Diogo, como é que você vai pagar? Qual é a forma de pagamento? E basicamente, eu recomendo novamente, né, você que está começando agora, a pagar por cartão de crédito. Não tem boleto, tá, galera? Não tem boleto. E aí você preenche novamente com os seus dados do cartão de crédito. Tá? E quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai tocar em próximo aqui embaixo. E como eu sei se deu certo, Diogo? Vai chegar no seu e-mail um ingresso do ingresso.com. Acabou. É o que todo mundo faz. E o que eu faço no dia do show? Você basicamente tem 2 opções. Basicamente tem 2 opções. Ou você leva o seu celular com o seu e-mail e mostra, não tem problema, você não precisa imprimir, tá, o ingresso, como é feito tradicionalmente.
Mas se você quiser imprimir, você pode também. Se tiver uma impressora em casa, imprime. Ou, que está no teu e-mail, né? Ou vai numa lan house, leva seu celular e ele vai imprimir do seu e-mail, tá? Então, risco zero. Ah, Diogo, você comprou esse ingresso aqui? Não, eu não comprei. Eu só coloquei basicamente ali a opção até o pagamento. Quando eu faço isso, eu não comprei, não efetivei, não teve custo nenhum. Ou seja, você pode praticar tranquilamente essa compra. Não tem problema nenhum. Então, com isso a gente matou 2 títulos numa vez só. Comprar ingresso de cinema não é mais um problema para você se você praticar. Como saber se o ingresso está garantido? Toda vez que você acaba de comprar, ele manda um e-mail para você dizendo que o ingresso está garantido. Não tem problema. E como é que você faz para poder usar o seu ingresso? Você leva o seu celular, mostra na hora, ó, comprei, está aqui no meu e-mail os ingressos. Ou você vai, imprime, ele pode levar a folha para você se você não quiser levar o seu celular para o evento.